Então, nessa aula que a gente vai pegar agora, a gente vai dar uma olhada um pouco na exceção que a gente já tinha visto na classe de pessoa, mas eu não me aprofundei muito o que significa, o que é e por que exatamente a gente trata com algumas exceções. A gente vai dar uma olhada em algumas específicas, que vai ser algo um pouquinho mais interessante. Vou pegar nesse fluxo secundário aqui, eu vou trabalhar com o seguinte: receber string CPF. Eu vou inicializar ela com vazio. E aí eu vou dar um system.out println CPF. Vou rodar esse fluxo secundário, vamos ver como que ele vai ser retornado aqui pra gente. Retornou vazio, até não ficou legal não. Vamos fazer o seguinte: string e vamos concatenar aqui com CPF. Pedir para rodar. A string é vazio. Se eu pegar aqui, tem até um restinho de texto aqui, depois dos dois pontos. Beleza. Só que agora, em vez de fazer vazio, eu vou deixar ela pura. Ele já está até me reclamando aqui, porque eu estou tentando concatenar uma string que não foi uma variável que não foi inicializada. Eu preciso iniciar com algum valor. Vamos ver qual que é a sugestão que a ideia vai me dar aqui. Ela me deu uma sugestão para inicializá-la com null. E vamos ver o que vai acontecer quando eu concatenar com esse null aqui. Vamos Ctrl S, salvar. Ela deu a seguinte mensagem: string é null. Ele entendeu isso daqui como se fosse um texto, mas não é bem exatamente isso. Vamos fazer o seguinte: vamos voltar para a string vazia. Vou botar um texto aqui. Texto. E eu vou botar o CPF.length. Vou pegar o tamanho dessa string. Então vamos rodar aqui no fluxo secundário. E vamos ver, string é 5, ou seja, o tamanho de texto são 5 caracteres. Beleza. Se eu colocar essa string vazia, a string é 0. E se eu tentar botar a string com valor null, pelo aquele texto, a sugestão aqui vai me dar 4, porque null são 4 caracteres, né? Então vamos pedir para rodar aqui de novo. E aqui eu tive um null pointer na hora de tentar printar esse resultado. Se eu pegar aqui, ele aponta exatamente para essa linha. Por quê? Porque eu estou tentando executar o método length em cima de algo que ainda não foi instanciado, ou seja, o CPF não tem um valor. Então eu estou tentando obter o tamanho de algo que não tem um valor. Quando eu tento executar um método em cima de uma variável que está com valor nulo, eu tenho null pointer, eu estou apontando para algo nulo. Quando eu inicializo com vazio, o tamanho é 0. Por quê? Porque mesmo que a string seja vazia, ela tem um valor ali. Quando eu coloco null, eu não estou definindo um valor, estou deixando como se fosse não uma string vazia, mas a variável está vazia, a variável não tem nenhum valor em memória, está nulo. Então, eu tentar extrair algo de nulo me gera a exceção que é null pointer. Eu posso evitar um null pointer, que é o seguinte. Vamos colocar para printar apenas se CPF é diferente de nulo. Ou melhor, vamos fazer o seguinte: se CPF é igual a null, em vez de eu exibir essa mensagem aqui, que não é tão indicativo do que aconteceu, por mais eu, a nível técnico, entendo que null pointer exception é quando uma variável apontou para algo nulo, quando foi tentado executar um método em cima de algo nulo. Mas para o cliente não é algo tratado, não é uma mensagem sugestiva para ele. Eu poderia lançar uma nova exceção com o seguinte texto:
valor do CPF está nulo. Então, se eu tentar rodar com o CPF nulo, eu vou receber uma exceção. Porém, vocês podem notar aqui que ele tem um texto descrevendo o que aconteceu. O valor do CPF está nulo. Eu tive uma validação antes que verificou se o CPF tinha algum valor ali dentro. Poderia ser vazio, poderia ser aquele texto. Mas como ele não tem, ele entrou dentro desse if e lançou uma exceção. O valor do CPF está nulo. E se eu tivesse o campo aqui com algum valor, né? De rodar e ele exibe. A string é zero, ele segue o fluxo normal. Então esse if ele só chega nesse cenário se o CPF está nulo. Então eu fiz um null pointer check, uma validação para ver se tem nulo, e se tiver nulo, ele lança exceção. Beleza? Vamos pegar qual que é o... Falou para trocar para uma linha aqui, não é nada interessante. Beleza. Além dessa tratativa aqui, eu poderia fazer o seguinte. Tenta fazer, com esse try, essa execução aqui, cpf.getLength. Se você pegar num pointer exception, você vai fazer o seguinte. Se você pegar qualquer outra exceção a não ser o null pointer exception, você vai falar assim. Então beleza, então se eu cair no null pointer exception, que era esse cenário aqui, eu vou printar, o valor de CPF está nulo. Senão, eu vou falar algum outro erro mais genérico. Beleza? Rodei e ele caiu, ó. Caiu no cat do null pointer exception. Ele viu que o valor do CPF está nulo e lançou a exceção. Que ele interceptou esse cenário aqui e viu. A exceção bateu com aquela? Beleza, exibe. Poderia fazer o seguinte, fazer em outra ordem. Aqui a ideia já até me avisa. Por quê? Ele não vai chegar no bloco do null pointer exception, porque ele já está sendo tratado no bloco de exceção. Por quê? Porque o null pointer exception, aqui eu não consegui ver por causa do decompilador, mas vamos dar uma pesquisada aqui. Voltando aqui, peguei uma imagem específica, só para a gente ter uma visualização um pouco melhor, mas aqui ele dá bem a entender. Uma exceção, ela está no nível como se fosse o pai das exceções que eu tenho aqui embaixo. Que a gente sabe que Java é orientado a objeto e a gente tem como estender. Quem estende de exception? O IO exception, que é uma exceção de entrada e saída. O SQL exception, que é uma exceção de tratativo de SQL. E o runtime exception, que é um problema quando eu estou executando algum código. E dentro da execução do código eu posso ter uma exceção de arithmética, que foi um cálculo mal feito. Um null pointer exception, que a gente acabou de ver. Ou um formato numérico de exceção. Então o null pointer, ele é filho, entre aspas, de runtime, que por sua vez é filho de exception. Então quando eu falo que eu quero tratar um null pointer exception, quando eu quero tratar um exception, eu estou tratando algo mais genérico, que vai englobar o null pointer. Então na ordem do meu try catch ali, eu tenho que colocar a mais específica até chegar na mais genérica. Porque o exception engloba todos. O exception, por sua vez, vai englobar o null pointer e já vai ser tratado aqui em cima. Então eu não poderia inverter essa ordem, eu tenho que tratar das mais específicas até chegar às mais genéricas. Então aqui foi o que eu tinha feito antes. Tinha tratado primeiro no pointer, depois eu poderia, se eu fazer o seguinte, tratar o runtime exception e depois tratar a exceção, eu posso. Mas se eu fizer o contrário, tratar o runtime e depois a exceção, eu vou cair exatamente no mesmo erro.
ele não vai chegar no bloco de runtime, porque ele já parou no bloco de exceção. No try catch ele tem que seguir essa ordem. E aí ele vai tentar executar a primeira instrução. Se ele não conseguir executar a primeira instrução, ele tenta, na verdade ele pega o que aconteceu ali dentro, qual a exceção que ocorreu. Se for no point, ele trata dessa maneira. Se for um runtime, vamos voltar aqui à ordem. Colocar um runtime. Se for um runtime, ele cai nessa daqui. Se não, eu vou cair na exceção mais genérica de todos, que é exception. E aí eu mostro uma exceção, mensagem mais genérica possível. Tá vendo que a mensagem ela foi ficando muito específica no primeiro catch, que é o no point. O segundo catch, que se trata de runtime, ela ficou um pouco mais genérica, mas ainda indica que é um runtime, que por sua vez poderia ser um no point ou aquelas outras demais que a gente viu. Dentro de runtime posso ter uma aritmética, um number format e assim vai. E por fim, se eu não entendi, não caiu nenhuma dessas, eu trato como uma exceção genérica. Eu mostro a mensagem mais genérica possível, erro executar a instrução. Beleza? Então isso daqui foi a exceção, a gente viu no point e viu também no tratamento aqui no try catch. Beleza. E eu também vi a possibilidade de eu lançar uma exceção antes, que foi aquele código, o primeiro código lá em cima. Deixa eu voltar para cá. Opa. Beleza, que eu tratei aqui como runtime. Mas eu poderia tratar com... Eu tratei como exception genérico. Mas eu poderia até mesmo fazer o seguinte. Vamos criar um novo pacote aqui. Eu criei esse pacote exceptions. Eu vou criar uma nova classe. Eu quero criar uma exceção específica para o meu contexto. Diferente da noPointer, do runtime e assim vai. Ela vai estender exception, o mais genérico possível. Public, mensagem ao usuário. Ele vai receber uma string. Ele vai receber a mensagem de erro e vai dar um super nesse cara. Beleza? Aqui ele fala para adicionar um serial version, que eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é uma sugestão. Poderia até deixar sem, mas por enquanto vou adicionar. E aqui, em vez de eu tratar como exceção genérica, eu vou tratar como uma mensagem usuário exception. Beleza? Essa mensagem usuário exception vai ser qualquer cenário que eu quero tratar como uma regra de negócio, como a validação do meu código. Aqui, ó, string é 0. Nós vamos fazer o seguinte: o cpf.exempt. Beleza. Então aqui eu vou rodar. E aqui, ó, eu recebi, ó, do pacote exceções, a mensagem do usuário exception e o valor do CPF está nulo ou inválido. Em vez de eu tratar com uma exceção mais genérica possível, ou alguma exceção que já existe, eu criei uma específica para mim e lancei como validação. E aí eu consigo tratar de uma maneira diferente. Vamos pegar o seguinte, vamos criar um método aqui, vai ser private static ler pessoa. E ele vai retornar a pessoa que ele leu. Aqui dentro eu vou instanciar a nova pessoa. Aí eu vou voltar com o scanner, vou criar um scanner aqui no método main. Scan, recebe new scanner. Pessoa set CPF não. Tratar o scanner aqui e o ler pessoa vai receber o scanner para ler essas informações.
Aqui embaixo eu vou dar um return na pessoa. E aqui eu vou criar um string CPF. Vai receber scanner ponto... Não, scan quer dizer... Opa, tô embananando todo aqui já. Scan ponto... Next line. Deu a próxima linha. Beleza. Depois string nome recebe scan ponto next line. Beleza. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte: system.out.println digite o CPF da pessoa e digite o nome da pessoa. Beleza. Aí aqui eu vou fazer, em vez de eu setar essas informações direto na pessoa, vou fazer o seguinte: if CPF ele foi igual a num ou CPF ponto exempt, eu já vou lançar uma nova mensagem usuário exception. O CPF da pessoa está inválido. Beleza? Mesma coisa, vou fazer com o nome. Nome igual a null ou nome ponto exempt. Vamos copiar daqui. Ninguém de ferro, né? O nome da pessoa está inválido. Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar a cláusula throws. E ele lança mensagem usuário exception. Então ele vai fazer o seguinte: esse método ele tem a possibilidade de dar errado. E ele pode dar errado lançando a mensagem usuário exception. É isso que eu estou colocando aqui na assinatura. O método ele retorna, esse método é privado, ele é estático, ou seja, não depende de implementação, e retorna a classe pessoa. O nome do método é LPessoa. Ele recebe um scanner como parâmetro e lança a mensagem usuário exception, se acontecer algum problema no fluxo. Beleza. Vou fazer pessoa.set CPF com essa informação e pessoa.set nome. Beleza. Daqui ele fala que o CPF pode lançar exceção, mas vamos tirar essa validação daqui por enquanto. Deixar esse cara aqui comentado. Então, a ideia é tirar as tratativas de exceções daqui do set CPF para fazer as validações aqui no secundário. Mas eu posso também no fluxo secundário. Mas eu poderia também encapsular essas regras aqui dentro. Vou pegar esse cara aqui e vamos fazer o seguinte. Beleza. O que vai acontecer com esse fluxo aqui em específico? Dependendo do parâmetro que eu mandar para o set CPF, se ele for nulo ou ele for vazio, ele vai levantar a mensagem do usuário, falando que o CPF da pessoa está inválido. A mesma coisa eu vou querer fazer para o nome. Já vou copiar aqui, colocar aqui em nome e vou adicionar a cláusula throws aqui. E ele pode lançar a mensagem do usuário. Beleza?
Aqui eu fiz o seguinte, troquei um pouco a mensagem. Se o nome está nulo ou está vazio, ou seja, uma string que tá em branco, eu mando que está nulo ou vazio. Se ele não corresponde ao padrão esperado, que no caso o CPF é que todos os caracteres sejam dígitos, ou que ele não tem um tamanho 11, eu já mando a mensagem falando que é inválido. Beleza? Então aqui no set CPF eu posso lançar duas exceções diferentes, do mesmo tipo, mas duas exceções diferentes. E ele pode lançar não exception genérico, mas mensagem usuário exception. Beleza? Daqui do fluxo, eu vou tirar esse carinha aqui e daqui de dentro fazer o seguinte: tentar fazer o ler pessoa, passando o scan que eu instanciei. Se ele pegar um mensagem usuário exception, eu vou fazer o print stack trace desse cara. Depois a gente vai ver como que funciona esse stack trace. E beleza, só com esse stack trace aí. E um find. Depois a gente volta pro find. Vamos tentar executar esse cara aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Aqui eu encontrei ó, o CPF da pessoa é inválido. Por quê? Porque ele não está vazio, ele tem algum valor, só que esse valor não é o esperado lá na nossa validação. Ele caiu nesse inválido. Se eu pegar aqui na linha exatamente ele estourou, foi nessa daqui, ó. CPF é inválido. Se eu pedir para rodar informando vazio e o nome, vou colocar um, dois, tal, tal, tal. Ele fala, está nulo ou vazio. Se eu atender com o CPF, que teoricamente é válido, e o nome da pessoa, vazio, ele vai levantar a mensagem, ó. O nome da pessoa está nulo ou vazio, que foi essa exceção encontrada aqui. Se eu passar por todos, beleza, terminou o fluxo. Só que ele terminou e não exibiu nada. Não era isso que eu queria. Vamos fazer o seguinte, pegar aqui no fluxo secundário, e se ele passar de ler pessoa tranquilamente, vamos colocar system.out.print ln, a pessoa foi lida com sucesso. E se eu fizer um finally, esse finally vai executar independente da situação. Então, vamos colocar aqui system.out.println, o programa foi encerrado. Vou anotar exatamente o que o finally vai fazer. O programa foi encerrado. Ele levantou a exceção, ele printou o stack trace, que foi qual a direção que o método que foi levantada a exceção, né? Do método que chamou, que foi a main, que chamou o ler pessoa e que chamou o CPF, então todo o histórico. E o find ele executou essa instrução, que o programa foi encerrado, mesmo tendo levantado a exceção. E a gente sabe que quando levanta a exceção ele para a execução, beleza? Então vamos colocar aqui e vamos fazer ler certinho. A pessoa foi lida com sucesso, ele executou a linha 17 sem nenhum problema, mas ainda assim executou o finally, que foi essa linha aqui. O programa foi encerrado com sucesso. Beleza? Então é isso. A gente não tem mais muita coisa para falar sobre exceções. A gente viu
essa hierarquia aqui que era importante. Saber qual que é o método do pai, o filho, e assim vai. É, e é isso. Qualquer dúvida pode me chamar aí no escritório, nos próprios comentários do vídeo do YouTube, ou mandar e-mail, vocês que sabem. Mas é isso.